A paz, irmãos, amém? É bom a gente estar aqui. Quem chegou antes da chuva aí? Todo mundo? Raquel me mandou mensagem que lá no Barreto está chovendo muito. Não sei se ela vai conseguir chegar. Estavam de moto. É bom a gente estar aqui, louvar o Senhor com nossos irmãos. Eu queria, sem perda de tempo, te convidar a abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, esse livro que tem marcado nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós temos sido muito abençoados. Eu soube que a Escola Bíblica domingo foi uma bênção, foi emocionante, e esse livro tem falado muito com a gente. E nós passamos por aí, nós estamos mais ou menos aí, né? 2 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Nosso tema é constrangidos pelo amor. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vale a pena a gente repetir aí. Vamos lá? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, mais um encontro, mais uma oportunidade, e nossa oração agora é para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer falar conosco. Esse é o objetivo, de adorarmos ao Senhor em comunhão e agora sentarmos para ouvir a ministração da sua palavra. É a gente entender, a gente não ter dúvida daquilo que o Senhor quer falar conosco. Seja os irmãos que estão aqui, seja os que estão em casa, nos dá entendimento nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como nós temos aprendido aos domingos pela manhã, eu convido você a se juntar a gente. Nós temos um número grande, nós estamos enchendo um lado inteiro aqui, né, de cadeiras. Tem sido uma bênção. E a gente tem aprendido nesse livro sobre o que está acontecendo aqui. Então, nós estamos lendo uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo à igreja que ele plantou, a igreja que ele inaugurou, a igreja que começou com ele. Ele evangelizou e ali surgiu essa igreja, a igreja de Corinto. E o que acontece? O apóstolo Paulo passou um tempo lá, criou, evangelizou, a igreja surgiu, mas ele tem que continuar na viagem missionária, ele tem que continuar pregando o evangelho. Então ele deixa alguns líderes ali e ele vai embora. E aí ele se comunica com essa igreja através de cartas. E volta e meia ele manda alguém ali, Tito, vários irmãos são enviados àquela igreja para saber como que ela está, se ela está crescendo, se ela está se desenvolvendo. E essas informações chegavam a Paulo. Tito, por exemplo, trouxe a informação para Paulo de algumas coisas que estavam acontecendo. E aí nós temos estudado que havia algo acontecendo na igreja de Corinto. Essa igreja que Paulo fundou tinha algumas pessoas ali, vamos dizer, infiltradas, que estavam questionando o apostolado de Paulo. Pessoas estavam dizendo assim, ele não é apóstolo. Por que ele não é apóstolo? Porque ele não estava com os 12. Por que ele não é apóstolo? Porque ele é muito perseguido. Por que ele não é apóstolo? Porque aonde ele vai, gera confusão. O ministério dele é um fracasso. Então, aquelas pessoas estavam olhando para o apostolado de Paulo e questionando, dizendo, olha, você não é apóstolo, porque aonde você vai, dá confusão. Aonde você vai, você é preso. Aonde você vai, dá tudo errado. Então, pelos seus frutos, nós vemos que você não é apóstolo. E aí, o apóstolo Paulo vai usando essa carta para convencer, para alertar, para esclarecer, não aqueles falsos irmãos, porque aquelas pessoas estavam mal intencionadas mesmo. E nós vamos aprender domingo que essa coisa de julgo desigual
a priori, no primeiro momento, não está relacionado a casamento, tá? Essa coisa do julgo desigual, a gente pode até pegar uma carona nisso, mas no texto, no contexto, está falando de falsos irmãos. Mas a gente vai falar no domingo, para a gente não confundir nossa cabeça. Então, Paulo, ele está querendo alertar a igreja de que a visão daquelas pessoas que estão julgando o ministério dele está totalmente errada. E o que ele faz? Ele vai mostrar que o que faz ele pregar o evangelho, apesar das perseguições, apesar dos açoites, apesar de tudo que ele passava. O que faz ele continuar, ele persistir. Então ele começa a mostrar que, na verdade, o ministério dele não era um fracasso, era um triunfo. Ele começa a mostrar que a visão daqueles acusadores estava totalmente errada. E como que ele faz isso? Ele vai dizer, eu não desanimo de pregar. Por quê? Primeiro, porque exteriormente eu estou me consumindo. Por fora eu estou cheio de marca no meu corpo. Eu estou cheio de cicatriz. Eu fui ferido, eu fui açoitado. Eu sou cheio de cicatriz no corpo. Por fora eu estou sendo morto. É isso a defesa dele. Agora, interiormente, ele vai falar isso lá, 2 Coríntios 4:16, ele vai dizer, interiormente eu estou sendo renovado. Por fora, eu posso estar cheio de marcas, mas por dentro eu sou renovado. Ele começa a mostrar para eles que aquilo que eles viam não era parâmetro para saber se o ministério de Paulo era bem sucedido ou não. Muito pelo contrário. Então, primeira coisa, ele vai dizer, olha, por fora vocês podem ver, eu estou totalmente marcado, mas por dentro eu sou renovado. Outro ponto que ele vai dizer, eu continuo pregando, eu continuo não desistindo, apesar de tudo isso que vocês estão falando que eu sofro. Por quê? Porque meus sofrimentos atuais, eles são leves e momentâneos comparado com a glória que há de ser revelada. A defesa dele é o seguinte, eu prego independente do que eu estou sofrendo, porque eu sei que o que eu estou passando, por mais que seja duro, não é comparado com aquilo que me espera. Ele vai falar até do peso de glória, porque o tesouro de uma pessoa era calculado em peso. E aí ele fala assim, é como se ele dissesse assim, colocando na balança os sofrimentos que eu passo, as lutas que eu passo, as prisões, os açoites, na balança, comparado com aquilo que eu vou receber, o que eu vou receber é muito mais pesado, é eterno peso de glória. Por isso que eu continuo pregando. Ele começa a provar para aquelas pessoas que o que eles estavam falando era loucura, que o parâmetro deles estava errado. Segundo, ele vai dizer também, outro ponto, ele vai dizer, eu continuo pregando, porque eu fixo os olhos naquilo que não se vê. Vocês estão olhando o que vocês veem, eu estou fixado naquilo que não se vê. Porque o que vocês veem é temporal, mas o que não vê é eterno. Então a visão de vocês, ela está pautada no que vocês estão vendo, nas circunstâncias, na prisão, nos açoites. Mas a minha visão é pela fé. Eu não caminho por vista, eu caminho por fé. Então ele prova mais uma vez lá no capítulo 4, versículo 18 de 2 Coríntios, isso. Eu não estou pautado pelo que eu vejo. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E ele continua, eu continuo pregando, porque lá no capítulo 5, versículo 1 de 2 Coríntios, ele vai dizer, porque embora essa tenda esteja se desfazendo, eu tenho de Deus um edifício. Ele vai fazer o seguinte, ele trabalhava com tenda, Paulo fabricava tenda. Então ele vai pegar uma analogia da tenda, que era um tabernáculo, algo provisório, uma lona. Ele vai dizer assim, o meu corpo é como uma tenda que está se desfazendo pela chuva, pelo vento. Eu estou me desfazendo, meu corpo é debilitado, meu corpo fica doente, meu corpo levou açoite, meu corpo é marcado. Então essa tenda está se desfazendo, mas existe um edifício não construído por mãos humanas, um edifício construído pelo próprio Deus, que me aguarda. Por isso que eu continuo pregando. Porque essa tenda se desfaz, esse corpo é mortal, mas eu brevemente serei revestido de um corpo imortal. Por isso que eu prego. É isso que vocês têm que entender, ele está dizendo para eles. Olha que coisa maravilhosa. Ele continua. Eu continuo pregando. E isso pode causar estranheza para vocês, embora eu sofra açoites, embora eu sofra isso tudo que vocês me acusam. Por que eu continuo pregando? Porque foi-me dado um penhor.
foi-nos dado um penhor. Lembra da coisa do penhor? Quando alguém quer pegar um empréstimo e de repente não tem uma outra alternativa, pega aquela aliança de casamento, ou pega aquela joia da avó, vai no banco e dá como penhor, deixa como garantia do empréstimo. Depois que você termina de pagar o empréstimo, você vai lá reaver aquela joia. Sabe o que Cristo faz? Ele nos deixa um penhor. Qual é o nosso penhor? O Espírito Santo. Paulo está dizendo, eu prego porque eu tenho um penhor. Eu tenho uma garantia de que a promessa que ele fez, ele cumprirá. Ele deixou o Espírito Santo como penhor. Por isso que eu prego. Aí ele continua defendendo. Isso está no capítulo 5, versículo 5. E por último, ele vai dizer, eu continuo pregando, porque eu terei que prestar contas. Isso está no capítulo 5, versículo 10. Por que eu continuo pregando? Porque eu sei que todos nós teremos que prestar contas. Haverá um grande tribunal, haverá uma prestação de contas. Todos deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, seja o bem, seja o mal. Ele está dizendo, eu continuo pregando, porque existe um dia de prestação de contas. E isso me motiva a trabalhar, para que naquele grande dia eu não tenha minhas mãos vazias. Então, essas são todas as defesas que nós estamos estudando de Paulo, do porquê era estranho para eles olhar alguém que aparentemente parece um fracassado, mas que na verdade é um grande vencedor. Porque o seu ministério, o seu apostolado não estava baseado naquilo que as pessoas estavam vendo, mas sim naquilo que elas não podiam enxergar. Então, essas foram as defesas de Paulo em relação aos seus acusadores. E agora nós chegamos no texto que a gente trouxe para meditarmos hoje. 2 Coríntios 5, 14 e 15, quando ele vai dizer, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele vai trazer agora mais um motivo do porquê ele não desanima, do porquê ele continua pregando. E ele vai trazer agora a ideia de que há algo que o impulsiona a pregar. Há algo que o domina. Esse constranger é o mesmo que o domina, o toma de tal maneira que ele se lança na obra, que ele se lança no ide, que ele se lança no buscar almas para o Senhor. E o que era isso que o constrangia? Ele vai dizer do plano de salvação, da morte vicária do Senhor, da paixão de Cristo, da entrega de Cristo, da cruz do Calvário, da loucura que nos salva. Ele vai dizer, olha, esse amor, esse plano de salvação, isso me constrange a pregar. Por isso que eu enfrento prisões, por isso que eu enfrento tumultos, por isso que eu enfrento oposição, por isso que eu enfrento todo tipo de coisas, porque eu entendi o plano de salvação. Isso me constrange, isso me impulsiona. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando temos nossos olhos abertos para o plano da salvação, o constrangimento e o domínio desse amor é inevitável. Se você que está aqui entender o plano de salvação, isso te toma de tal maneira que você não consegue suportar, você não consegue ficar mais calado. Porque isso vem, você entende de tal forma que você fica deslumbrado. Lembra do irmão Anderson que se batizou? Os irmãos que se batizaram. Eu trago agora o irmão Anderson. Quando você para conversar com ele, ele fala, e hoje eu falei com ele, a gente tem que marcar para falar, conversar um pouquinho mais. Estou com saudade de conversar com você, porque é alguém que está cheio de vida, porque é como se ele entendeu o plano de salvação. E quando você entende esse plano, esse amor te toma de tal maneira que você fica falante, que você quer anunciar para o mundo inteiro o que Cristo fez na sua vida. E é sobre isso que Paulo está falando.
É sobre esse constrangimento desse amor que causa algo em você, que você fala assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor fez. O Senhor encarnou, o Senhor usou fralda, o Senhor aprendeu a andar, o Senhor se humilhou, o Senhor foi trabalhar, o Senhor foi humilhado, o Senhor passou por tantas situações por mim. Quando alguém entende essa dimensão desse plano, a pessoa entra em choque. E essa palavra constranger, ela pega bem aqui, porque é isso, você fica totalmente dominado. Gente, que Deus é esse? Um pastor estava contando de um jovem de uma faculdade, um cara, pensa naqueles caras que eram o cara mais badalado da faculdade, bonito, aquele cara que era o cara da faculdade, sempre tem esses, né? Esse rapaz era aquilo, aquele cara, todo mundo olhava, aquele cara admirava. Vocês estão aí, já estavam aí quando eu falei? Não. Chegou Vinícius e Raquel. E ele era muito admirado. Daqui a pouco ele se converte. E diz que ele foi para o meio da faculdade. Imagina aquele cara que é referência para todo mundo. Todo mundo admira, é o melhor jogador, o mais bonito, né, aluno. E agora ele está no meio da faculdade pregando, gritando que Jesus é o Senhor, falando do Evangelho. E ele ficou de tal forma que os amigos dele ficaram preocupados. Pegaram ele, levaram ele, rapaz, o que está acontecendo com você? Está todo mundo dizendo que você enlouqueceu. Está todo mundo dizendo que você ficou maluco, você saiu de alguém que era admirado para alguém que está todo mundo achando que você ficou doido. E aí ele ouviu os seus amigos falando, e ele falou assim, cara, o que eu vou fazer? Porque eu descobri o plano de salvação, o que ele fez por mim, e eu não consigo me calar mais. Isso me constrange, isso me impele, isso faz com que eu abra a boca. Como não abrir a boca diante do plano de salvação? Que coisa maravilhosa. Mas, meu irmão, qual é o problema? Eu chamei do problema dos novos crentes. Qual é o problema dos novos crentes? O problema dos novos crentes é que a relação com o Evangelho, eu vou chamar Evangelho, mas o Evangelho ele é limpo, ele é puro, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Entenda quando eu falar Evangelho como algo misturado com a religião. Então, o problema dos novos crentes é que a vida deles tem sido insossa, frágil, uma fé que não resiste. Qualquer coisa que aconteça, a pessoa quer abandonar. Exatamente por que isso acontece? Por que a gente vê um Paulo que é preso injustamente, que é ferido injustamente, que passa por tudo isso e continua pregando? E a gente olha para os novos crentes, eu vou me incluir também, e a gente não resiste uma gripe. A gente não resiste a algo que não dá certo, que sai um pouquinho só. A gente já se desespera e diz, eu estou fora. Eu lembro de alguém me ligar, pastor, eu fiz tudo certo, está dando tudo errado, eu não quero mais. Ou seja, a gente não suporta nada que não dê certo. Tudo que sai um pouquinho, a gente não resiste. E quando a gente se compara com os heróis da fé, a vergonha vem na hora, porque aquelas pessoas morriam pela causa do Evangelho. Sabe por quê? Porque eles entenderam o amor de Deus. Quando se entende o amor de Deus, você se lança, você se entrega, você passa por lutas, mas você entendeu esse amor e constrangido, você é impelido a proclamar o Evangelho. Agora o problema dos novos crentes é que eles estão recebendo o Evangelho misturado, insosso. Eu lembro que, quando eu era garoto, qualquer revista, qualquer folheto, qualquer curso de evangelismo, passava pelo plano de salvação. Todo curso de evangelismo, toda abordagem que a gente fazia na rua, era olhar para alguém desconhecido e dizer assim, olha, alguém morreu por você. Você não merecia, você é pecador, você está condenado, mas alguém morreu para te salvar.
Essa era a fala nossa, esse era o nosso evangelismo, isso é que liam nos folhetos, isso que era falado, os livretos de igreja, para quem vinha na frente e entregava a Bíblia para Jesus, era isso que você recebia. Você é pecador, você estava condenado à morte, não tinha saída para você, mas alguém pagou o preço que você deveria pagar. Mas você tem que entender primeiro que você era pecador, que alguém disse em alta voz para Pedro: o que faremos, pois, irmãos? Se tudo isso, Pedro, que você está pregando é verdade, o que faremos, pois, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos primeiro. Arrependei-vos. Precisa haver arrependimento, precisa haver entendimento que você estava condenado, que não havia saída, mas que alguém pagou o preço que era para você pagar. Então essa era a base do evangelismo. Essa era a base do ID. Hoje, em algum tempo, isso já é diferente. A pessoa chega por outras vias. A pessoa não recebe, e eu fico feliz da gente ter uma classe de batismo que coloca a pessoa no chão, diante do plano de salvação. Coloca a pessoa na consciência de que ela estava perdida. E que aí alguém pagou o preço por ela. Mas ninguém dessas águas dessa igreja sem entender isso. Que você não é merecedor. Que alguém pagou por você aquilo que você deveria pagar. Mas hoje não. Hoje há um sincretismo. Hoje as pessoas chegam por várias vias. Algumas dizendo para elas que elas são merecedoras, que elas são dignas de pedir, que elas são cabeça e não cauda. Elas chegam com ideias mais esquisitas. E não é apresentado para elas um choque de ordem. Olha, você chegou assim, você chegou por causa do louvor, que diz que você é mais puro do que ouro de Ofir. Tudo bem, legal, mas agora isso não é uma coisa. Você não era assim. Você só pode ser chamado de ouro de Ofir hoje. Só há valor em você hoje. Porque um dia você não tinha valor algum. E alguém pagou o preço que você deveria pagar. Mas não, a pessoa chega enganada e continua enganada. E aí elas não têm constrangimento pelo amor de Deus, pelo plano de salvação, porque elas não entendem o plano de salvação. Elas não se constrangem porque elas se acham merecedoras. E é isso que faz com que a gente não regozije, que a gente não celebre, que a gente não tenha uma fé alicerçada, porque a gente se acha muito bom. Foi nos dito que a gente é muito bom. Eu lembro de trabalhar com uma pessoa, filho de pastor, que ele não congregava com o pai, foi congregar em outra igreja, passou por algumas igrejas. O pai dele era de uma igreja tradicional e tudo, mas ele, quando eu conversava com ele, gente, pensa numa coisa esquisita. Ele crente, mas parecia qualquer coisa. Parecia um Frankenstein, uma cabeça budista, um pé protestante, uma mão católica, uma outra mão em outras coisas, outros ismos. É o sincretismo que tomou conta e a pessoa recebe um evangelho esquisito. O cara fala em números como numerologia. Ele usa 12, não sei o quê, do 7, que não sei o quê. Ele fica, sabe, preso a tantas coisas esquisitas. As orações são mais meditações transcendentais e não oração. É tudo misturado. Por quê? Porque nós fomos invadidos por isso. Estava vendo agora um caso de um pai que morreu de câncer. Só que ele não só ele morreu de câncer. Os filhos dele morreram de câncer. Acho que são 4 filhos. Todos morreram de câncer e agora o pai morre de câncer. Por quê? Porque há um problema genético. A ciência sabe. Ele sabia. Ele é um crente. Então a filha médica, depois de alguns anos, ela morre. O filho mais novo morreu. A outra filha morreu. Porque eles tinham um problema genético. O pai também tinha. Ficou cego. Ficou com vários problemas de saúde. Até que há pouco tempo agora ele falece. Ele foi o último a falecer na família. Porque eles tinham uma questão de ordem genética. Um problema sério. E aí, olhando os comentários, alguém postou e falou que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, acabou a carreira. Mas aí nos comentários as pessoas, poxa,
Alguém colocou assim, poxa, toda vez que eu olho isso, eu lembro da doutora Tânia. E eu vejo que essa questão da maldição hereditária faz todo sentido. Alguém pega uma fala de uma mulher, uma doutora Tânia da vida, que fica pregando maldição hereditária para cima e para baixo, e diz que a partir daquilo que estava vendo, aquilo só poderia ser uma maldição hereditária. Se esquecendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Sabe, começa a se pegar com doutrinas de alguém que começa a falar e crê mais na doutrina de alguém do que na própria Escritura. Que diz que o filho não levará o pecado do pai, nem o pai do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Não diga mais em Israel esse verso. É dito lá no texto. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos vão embotar. É dito pelo profeta, nunca mais digam isso, porque a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai do filho. E dá vários exemplos de pessoas que estavam pecando, mas se arrependeram e mudaram. E vice-versa, ou seja, fica bem claro que em Cristo não há maldição. Mas as pessoas, para tentar explicar aquilo que elas não conseguem dominar, elas vão dando uma porção de ideias, uma porção de crenças, de karma, de coisas que não fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. E é esse tipo de novos crentes que tem chegado. Gente que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. E a gente precisa trabalhar muito nisso. Porque isso faz com que a gente não entenda o plano de salvação. A gente não entende que o pecado original nos atingiu, nos condenou, e que foi preciso um preço ser pago para que nós fôssemos salvos. É preciso dizer isso. A gente tem ouvido vários absurdos, pregações que, como essa frase que diz, olha, do coração de Jesus você é o centro. Imagine alguém chegar com essa ideia. Do coração de Jesus, eu sou o centro. Imagina a gente cantar e pensar nessa lógica de que ele deixou 99 só para me buscar, quando o texto não diz isso em momento algum. Ele está buscando a perdida, mas as 99 estão em segurança. O cara canta achando, eu sou mais importante do que as 99. É essa a ideia que a pessoa tem. É essa a ideia que ela chega, eu sou tão importante que ele abandonou o 99 para me buscar. Quando na verdade não é isso que o texto está falando. E essas pessoas chegam, alguém disse, um grande pregador aí, disse o seguinte, olha o que ele disse. Quando eu olho para Deus, eu me vejo tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Alguém cheio de seguidores. Quando eu olho para Deus, eu me vejo tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. É esse tipo de ideia que as pessoas trazem. E aí quando alguém ouve e diz, olha, você só precisa de médicos doentes. O camarada acha que ele não é doente. Ele diz, eu não preciso então, eu sou são. É como os religiosos do tempo de Jesus, quando foi dito, olha, os doentes precisam de médico. E eles ficam, você está me chamando de doente? Falou para Jesus, porque você está questionando, você não é. Porque na compreensão religiosa, o cara se acha pronto. Ele não entendeu que no plano de salvação, ele estava condenado. Porque se ele entendesse, ele dizia, eu sou doente, eu preciso de médico. Mas os caras chegam com aquela ideia, obrigado, porque eu não sou como os demais. Porque ele foi ensinado que ele é muito bom, quando ele deveria dizer que ele era muito ruim, que ele estava condenado à morte. Mas que só houve chance, porque alguém se entregou por ele. Isso tem que nos tornar humildes, isso tem que nos tornar constrangidos, por amor desse Deus, que pagou um preço que seria nosso. Eu sou são. Tudo isso por uma compreensão errada da sua condição no plano de salvação. Tem que entender, eu e você, qual era a minha condição. Como que eu me incluía ali. Eu ouvi uma frase do pastor Mauro Bueno, eu sempre confundo os dois, Mauro Jael, que é o pastor da PIB de São Gonçalo, muito querido, muito conhecido, uma pessoa incrível. Faleceu há muitos anos, com câncer no cérebro, e algo que ele disse para a igreja, olha, se eu não for curado, se eu for curado, ele falou para a igreja,
a igreja verá a glória de Deus. Mas se eu não for, eu verei a glória de Deus. E o pastor, tem uma pessoa que posta algumas pregações dele, do Mauro Israel, na internet, e às vezes eu fico escutando. Vale a pena. Tem muitos anos, mas elas são muito atuais. E uma frase que ele falou foi essa: ninguém se alegrará em Cristo como deve, se não compreender a sua condição antes de se tornar cristão. Olha o que ele está dizendo. Ninguém se alegrará em Cristo como deve, se não compreender a sua condição antes de se tornar cristão. É a mesma coisa do que a gente leu do texto principal. O amor de Cristo me constrange. Por quê? Porque eu entendi o que ele fez por mim. Porque é muito louco, porque é loucura. É loucura isso. Gente, nós estamos falando do Deus Criador. Como o Maurício ministrou aqui, como o Francisco ministrou aqui, alguém que a gente não consegue, a gente fica assim, o tamanho dele é uma coisa assim, que a gente não consegue pensar. E imagina esse Deus tremendo, Criador de todas as coisas, sujar os pés de areia, sentir sede. Gente, imagina ele aprendendo a andar. Isso é loucura. Por isso que foi loucura, por isso os judeus ficaram loucos. Eu não aceito. E vai viver aonde? Na Barra da época? Não, em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso tudo é loucura para a compreensão humana, é loucura. E quando você começa a estudar o que é soberania, o que é ser todo onipotente, onisciente, e pensar em alguém que se entrega calado, alguém que não revida, alguém que é humilhado, alguém que é desafiado, desce da cruz para que creiamos em você. Alguém que oferece vinagre para lhe beber, alguém que o fere no lado, alguém que o humilha e ele permanece calado. Imagina alguém que poderia falar, acabou agora, e todos são fulminados, mas ele se mantém calado. Isso tem que entrar no nosso coração de tal maneira que a gente diga, o amor de Cristo me constrange. E por isso que ele disse, ninguém se alegrará em Cristo como deve, se ele não reconhecer quem ele era. Se ele não reconhecer qual era a sua condição antes de se tornar cristão. E eu lembrei de uma passagem lá em Lucas, capítulo 7, versículo 39. Quando eu pensei nisso. Lucas 7, 39. Um fariseu chama Jesus para a sua casa. O fariseu era um religioso, é um segmento do judaísmo maior deles. Os saduceus eram um grupo menor, tudo poderosos. E esse fariseu chama Jesus para a sua casa. Só que algo inusitado acontece. Uma mulher, tida como pecadora, entra naquela reunião. Ela entra, invade, e ela, aos pés de Jesus, abre um vidro, quebra um vidro de lá abaixo, um perfume caríssimo. E ela começa a ungir Jesus. Aquele cheiro toma aquele lugar. E aquele homem começa a pensar o que a gente vai ler. De lá, Lucas 7,39. Ao ver isso, ao ver aquela cena, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Olha que coisa interessante. Ele disse não em voz alta, ele disse para si mesmo. Ele disse dentro dele. Se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele julga, ele fala, olha, é uma pecadora. Se ele fosse profeta, ele identificaria que ela é uma pecadora, mandava tirar a mão dele, porque ela não pode tocar nele. Ele vai se contaminar. Então, lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Ele vai dizer para aquele homem, que pensou, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, você vê essa mulher?
Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Olha essa última frase. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Irmãos, aqui tem uma questão de falta de entendimento do plano de salvação. Esses crentes novos, eles calculam o mérito, porque lhe foi dito sobre mérito. Então, na cabeça deles, há uma possibilidade, Jesus faz esse jogo com aquele religioso, de que alguém pode ser pouco perdoado e alguém pode ser muito perdoado. Aquela mulher naquela condição, ela tinha, e isso acontece muito com pessoas que são tidas como pecadoras, como elas já estão na lona, como elas já estão sujas, elas têm mais compreensão desse lugar que elas estão do que aqueles que são religiosos. Porque a gente tem cara de santo, a gente dizima, a gente frequenta, a gente canta os hinos. E aquele homossexual está lá fora, aquela outra pessoa que é mal vista, ela fica ali. Eu lembro de ver um rapaz dos cultos que a gente fazia lá na época da El Shaddai, ele cantava, chorava o culto todo, e eu sabia que ele tinha uma luta muito grande na sexualidade dele, mas eu nunca vi alguém se derramar tanto na adoração. Hoje ele é um homem de Deus, um homem casado, serve ao Senhor, mas eu lembro no processo dele, como que ele chorava, como que ele clamava. Por quê? Porque a pessoa já chega na lona, mas a gente chega e bota o pé na mesa, a gente chega e não lava o Senhor, a gente não chora. Por quê? Porque a gente pensa, eu já estou muito bonzinho, eu não sou tão ruim assim. E Jesus vai dizer, aquele que é muito perdoado, muito ama. Igreja, quem em sã consciência, que entendeu o plano de salvação, vai abrir a boca para dizer que foi pouco perdoado. Nós fomos muito perdoados, e quem é muito perdoado se derrama. Quem é muito perdoado regozija, adora. Alguém disse que imagina chegar para Bill Gates e dizer, olha, toma aqui um sanduíche de mortadela. Um homem que pode abrir várias lanchonetes a cada minuto no mundo todo. Você oferecer a ele um pão, mortadela. Agora imagina a reação de um garoto do terceiro mundo, passando fome terrível, e você poderia ali, como missionário, entregar o mesmo pão para esse garoto faminto. Aquele garoto vai te lembrar de você. Aquele garoto vai propagar o que você fez. Aquele garoto, quando casar e tiver filhos e netos, ele vai dizer, alguém um dia me deu um pão. A compreensão que nós precisamos ter é essa. Nós fomos muito perdoados porque nós tínhamos uma alta dívida e Ele pagou por nós. Por isso que Mauro Israel falou, se você não entender isso, você não vai se regozijar como deve. Eu termino dizendo, sabe por que o amor de Cristo nos constrange? Já estamos terminando. São, acho que, alguns 3 pontos ou 4 para terminar. Por que o amor de Cristo tem que nos constranger? Porque, primeiro, constrange porque nós não merecíamos. Ninguém merecia. Romanos 5,8 vai dizer isso. Ninguém merecia. Por isso que você tem que entender o plano. Romanos 5 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu quando a gente estava limpo, até porque a gente não tinha como ser limpo. Ele morreu quando a gente estava sujo. E isso constrange a gente de saber que nós não merecíamos, e mesmo não merecendo, Ele se doou por nós. Segundo ponto, por que nos constrange o amor dele? Pela forma que nós nos encontrávamos. Primeiro, porque nós não merecíamos. Segundo, como que nós nos encontrávamos. Se a pessoa não entender isso, se a pessoa vir com aquela ideia, não sou tão mal não, pago meus impostos. Se a pessoa vir com essa ideia, e ela não entender que mesmo Cornélio, dando esmola, e Deus ouvindo a oração de Cornélio, ele precisou ouvir a pregação do Evangelho e ser batizado com o Espírito Santo e nas águas. Podia dizer, Cornélio, eu já estou recebendo suas esmolas,
estou ouvindo as suas orações, está tudo certo. Não, vai lá pregar para ele. Pedro, vai lá pregar para ele. Porque não é só suficiente ser bonzinho, é preciso entender que não há ninguém bom diante do Senhor. E aí, segundo ponto, constrange pela forma que nos encontrávamos. Romanos 3:10 ao 17. Como que eu e você nos encontravam? Qual era a nossa condição anterior ao Evangelho? Romanos 3:10 ao 17. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça, marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Essa era a nossa condição, por termos na nossa natureza uma raiz adâmica. Olha que situação que nós nos encontrávamos, e mais uma vez, mesmo nessa condição, ele morreu por você e por mim. Terceiro ponto, por que esse amor nos constrange de Cristo? Constrange pelo contraste da nossa antiga condição com a nova. Qual era a condição antiga? Qual era a nova? Nós nos encontrávamos daquele jeito. Mas como que era a gente antes e como é a gente agora? Quando a gente para pensar nisso, vem a frase: ninguém se regozijará em Cristo como deve, se não souber a sua condição antes de se tornar cristão. Qual era a sua condição antes e qual é agora? Efésios 2:11. Toda vez que você quiser saber qual era a sua condição, Efésios 2:11. Como que eu era? O que eu tinha? Qual o meu direito? Você vai ver agora. O que você recebeu em Cristo? Você vai ver agora. Efésios 2:11. Portanto, olha o que está dizendo para você e para mim. Portanto, igreja, portanto, lembre-se, Maurício, Davi, Ana, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, nem judeus vocês são. E chamado incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Os judeus, vocês são circuncisos. Feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, vocês estavam como? Sem Cristo. Meu irmão, não sei como isso soa para você, mas é desesperador. Hoje eu ouvi alguém dizer assim: pastor, eu só vou enfrentar o que eu estou enfrentando porque Cristo está comigo. Tem horas que não sobra ninguém, não sobra nada. E você olha assim: cadê? Não tenho nada, mas eu tenho Cristo. Eu só vou suportar porque eu tenho Cristo. Ele é a única coisa que sobra. É aquilo que Pedro falou: para onde eu irei? Só Ele tem palavra de vida eterna. Nós estávamos, irmãos, sem Cristo. Como também separados da comunidade de Israel. Nós não éramos judeus. Não tinha aliança nenhuma. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Vocês eram estranhos. Nós éramos estranhos à aliança da promessa. Rapaz, olha o que isso causa. Sem Cristo, sem aliança, olha o que isso causa. Sem esperança. E sem Deus no mundo. Está sem Cristo, está sem Deus, está sem esperança. Imagina você nesse mundo, sem Cristo, sem Deus, sem... Eu tenho esperança. Imagina a loucura que é você acordar: estou sem nada. Eu lembro quando eu tive síndrome do pânico, a sensação é parecida com essa. É você não ter esperança de nada. Gente, é uma das sensações piores do mundo. Quem tem síndrome do pânico já teve, é terrível. É uma ausência de esperança. Você acordar com a ausência de esperança é desesperador. Tem que fechar a janela. E é como isso, vocês não tinham Deus, não tinham Cristo, vocês estavam sem esperança. Aonde? No mundo. E que imagina, jogado nesse mundo, sem Deus, sem Cristo, é sem esperança. Toda vez que você quiser saber qual era a sua condição, era essa. Mas, versículo 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ele pegou dois povos e, pum, fez um só. Isso tem que nos fazer glorificar a esse Deus.
Colossenses 1, 12 ao 14, para a gente terminar. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.